Olá pessoal, sou a professora Jocelaine e seguimos com mais uma aula abordando as equações diferenciais de segunda ordem e ordem superior. O método da aula de hoje é conhecido como variação dos parâmetros. Então este método resolve EDOs de primeira, segunda e ordem N, tá? Só a gente não vai abordar a EDO de ordem de primeira ordem, só vai abordar de ordem 2 e ordem superior. E a EDO homogênea associada, as EDOs não homogêneas, que nós vamos resolver aqui, elas possuem coeficientes constantes. O método também pode ser usado para EDOs que não possuem coeficientes constantes, tá? Mas são para alguns casos específicos, né? E um deles a gente vai ver na aula seguinte desta aula aqui, certo? Então, a principal vantagem do método, ela diz respeito a g de x, que é a parte não homogênea. Essa g de x, ela não possui restrição. Lembram que o método anterior tinha uma característica aqui, né? Eram certos tipos de funções. Aqui não, você não tem restrição, tá? Inclusive, você pode resolver EDOs do método anterior, pode resolver por este método aqui. Então, é um método que possui grande aplicabilidade. Então, a ideia do método é você construir uma solução particular, tá? A complementar a gente sabe resolver porque ela é uma EDO de coeficientes constantes, então a gente utiliza as aulas anteriores. E o que nós vamos fazer é construir a YP utilizando a solução complementar, substituindo aqueles parâmetros da solução complementar por funções variáveis, por isso que nós chamamos de variação dos parâmetros. Então, a YP é construída utilizando variação dos parâmetros. E é claro que isso não vem gratuitamente, né? Nós vamos ter condições adicionais sobre μ1, μ2, μn, para que essas funções sejam únicas e a solução particular é construída de forma única para cada tipo de g de x. Então, vamos aplicar este método primeiro para a EDO de segunda ordem e aí depois a gente estende para a ordem superior. Então, pegando uma equação diferencial de segunda ordem, coeficientes constantes, e a g de x aqui ela não tem restrição, tá? Da mesma forma que fizemos para outros métodos, a gente vai tornar o coeficiente da maior derivada igual a 1, portanto, dividir aqui toda a equação diferencial por A2. Essas duas equações aqui, elas são equivalentes, tá? Resolver uma é a mesma coisa que resolver a outra, certo? A solução complementar dessa equação diferencial, que é a solução associada à EDO homogênea, nós vamos dizer que ela é construída desse jeito aqui, ou seja, y1 e y2 são soluções da EDO homogênea associada. Se elas são soluções da EDO homogênea associada, então isso aqui acontece, certo? Então, nós queremos encontrar agora, já temos a complementar, né? Nós queremos uma particular. De que forma? A gente vai pegar a mesma y1 e a y2, só que ao invés de pegar as constantes, a gente vai variar os parâmetros. Vamos chamar isso aqui de função μ1 e μ2. É claro que, como nós já temos a y1 e a y2, que são relativas à solução da EDO homogênea, falta a gente encontrar μ1 e μ2. É isso que a gente vai em busca agora. E como eu falei antes, isso não vem gratuitamente. Vai ter algumas condições aí sobre μ1 e μ2 para que isso aqui seja a solução particular da equação diferencial não homogênea aqui pelo método de variação dos parâmetros, certo? Então, considere a EDO, que nós temos aí neste problema, uma EDO de segunda ordem, tá? A gente já sabe que y1 e y2 formam aí a solução complementar da minha EDO homogênea associada. Se elas são a solução complementar, se elas formam a solução complementar, é porque elas formam um conjunto fundamental de soluções. Então, nós também sabemos que o Wronskiano delas é diferente de zero, para qualquer x no intervalo aí que nós estamos analisando, tá? Então, o nosso objetivo aqui é determinar μ1 e μ2, de forma que isso aqui seja a solução da equação diferencial. Se eu quero que seja a solução, vamos em busca das condições que eu preciso ter para que de fato seja a solução da EDO 2,28 ou 2,27, tá? Se eu quero que seja a solução, nada mais justo do que eu pegar a função e suas derivadas e substituir lá na equação diferencial. Se eu quero a função e as derivadas para substituir aqui, é claro que eu vou ter que derivar, né? Eu tenho a y e eu vou ter que calcular a derivada primeira e a derivada segunda.
Foi o que eu fiz aqui, tá? Como as duas funções aqui são funções de x, na hora que tu derivar, né, é regra do produto, tá? A primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vez a derivada da primeira. Você tem que aplicar aqui duas vezes, né, porque você tem uma soma aí de produtos de funções que você quer aplicar a derivada. Para a derivada segunda é o mesmo processo, ó. Vai aplicar a regra do produto 4 vezes para você chegar nesse resultado que está aqui, ó, certo? Façam essas continhas que elas são bem interessantes aí para vocês lembrarem da regra do produto que aqui vocês sempre vão utilizar, tá? O que eu fiz foi pegar a YP e as suas derivadas e substituir na equação diferencial 2.8. E aí gerou o que está aqui, ó, tá? E aí eu começo a fazer algumas considerações que eu já tenho, né, resultados aí no meu aqui na minha demonstração, tá? Eu já sei que y1 e y2 são soluções da ideal homogênea associada. Então, facilmente você vai encontrar isso aqui nessa expressão aqui em cima. Veja, ó, esse primeiro resultado aqui, ó, o primeiro termo você tem y1 derivada segunda. Depois, ó, p vezes y1 derivada primeira. y1 derivada primeira, nós encontramos aqui, ó. E veja que os dois estão multiplicados por μ1, tá? E depois nós queremos Q vezes Y1, né? Que nós temos aqui, o que também está multiplicado por μ1. Coloca o μ1 em evidência, então isso aqui tudo vai embora, né? Essa parcela aqui, essa parcela aqui e essa parcela aqui vai embora. O mesmo raciocínio você faz para isso aqui, você encontra os termos aqui e iguala a zero, então essa parte vai embora. Portanto, 2,29 acaba se tornando 2,30, tá? Em 2,30 a gente consegue fazer mais algumas observações, tá? Vejam só, essa expressão que está aqui, que na verdade é o primeiro termo e o segundo termo aqui, ó, se você olhar com certo cuidado, ela é a regra do produto entre y1 e a derivada de μ1, tá? Aqui nós temos ó, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, né? Então, isso aqui, ó, já podemos dizer que é a derivada de y1 μ1. A mesma coisa acontece para essas outras duas parcelas aqui, ó, tá? É a derivada de y2 e μ2', tá? Vai sobrar essa parcelinha aqui e essa parcelinha aqui, tá? Como é a derivada em relação a x, eu somei as duas, ó. Coloquei aqui, ó. Ao invés de colocar a derivada de uma mais a derivada da outra, eu usei a propriedade de que você pode aplicar a derivada em todos os elementos, né? Então, eu tenho aqui, essa primeira parcela aqui representa isso aqui mais isso aqui. Então, eu substituí lá na minha 2,30, tá? Sobrou, então, alguns elementos, este aqui, e sobrou alguns elementos aqui de P que multiplica o P também. Então, a 2,30 se reduz a 2,33. E aqui eu faço mais considerações. Lembra que eu falei que a μ1 e a μ2, elas têm que ser obtidas de maneira única. E aí a gente precisa garantir que quando eu vou resolver aqui o meu problema, μ1 e μ2 não podem ser encontradas de qualquer jeito, elas têm que ser encontradas de maneira única. Lá em álgebra linear, quando é que você garante solução única no seu problema? Quando o determinante associado ao seu sistema, quando o determinante é diferente de zero, né? Se o determinante associado ao teu sistema lá, o que tem os coeficientes, for diferente de zero, você garante que a solução é única. Então, nós temos que conseguir um determinante aí que a gente tem certeza que seja diferente de zero. Que determinante aqui que nós temos que certeza que é diferente de zero? É o Wronskiano, né? Formado por y1 e y2, y' e y2', né? Então, vejam só como a gente consegue isso nessa expressão 2,33, ó. Se eu pegar essa primeira expressão aqui e igualar a zero, eu vou ter essa primeira linha, ó. Quando eu igualei a zero, essa primeira expressão aqui também é igual a essa que está multiplicando por P, ó. Vejam que são exatamente iguais. Então, se eu igualar essa primeira a zero, isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, e vai sobrar só esses dois elementos aqui, ó, iguais a f de x, que nós temos a última equação aqui, ó. Quando tu olha para esse sistema, vejam que interessante, ó. Esse sistema aqui, as variáveis são μ1' e μ2', e os coeficientes são y1 e y2, a derivada de y1 e y2. Eles são os coeficientes. Quando você pega os coeficientes aqui, você não tem exatamente o Wronskiano, né? A primeira linha são as funções
E quem é Y1 e Y2? Né? São as soluções ali da minha EDO homogênea associada. Eu sei que o determinante desses coeficientes aqui é o Wronskiano, e eu sei que ele é diferente de zero para qualquer valor de x no intervalo. Então vejam que interessante. Do jeito que eu montei o meu sistema aqui, eu estou garantindo que μ1 e μ2 vão ser encontradas de maneira única, e a minha solução particular é única para cada equação diferencial, certo? Então, nós temos um sistema aqui, um sistema 2x2 nesse caso. E aí você precisa resolver, porque lembra que a gente quer μ1 e μ2, né? Então, a gente, para encontrar... Só que aqui nós temos um detalhe a mais. Eu não tenho a μ1 e a μ2, eu tenho a derivada. Portanto, quando você encontrar μ1 linha e μ2 linha, você ainda vai ter que integrar, né? Como é que a gente resolve por Cramer? Então, μ1 linha vai ser o W1 sobre W, e μ2, W2 sobre W, e aí o W, W1 e W2 estão descritos aqui, são os determinantes, tá? Então, depois que você encontrou, você ainda precisa integrar. Então, basta você integrar todos os elementos aqui, certo? Quem que é o W? É o próprio Wronskiano. Quem que é o W1? Isso aqui é assim que funciona a regra de Cramer, tá? Dei uma relembrada lá do ensino médio, ou eu não sei se o professor de álgebra acaba trabalhando de novo com Cramer, né? Talvez ele cite, tá? Você substitui a primeira linha, quer dizer, a primeira coluna por esses dois elementos aqui, e o W2 você substitui a última coluna por esses dois elementos aqui, tá? Então, é assim que a gente resolve por Cramer. Então, se eu calcular os determinantes, substituir aqui e fazer as integrais, eu tenho o 1 e o 2. Quando eu tiver o 1 e o 2, eu volto para a solução particular e multiplico pela y1 e multiplico pela y2. Assim, eu tenho a solução particular e, como eu já tinha a solução complementar, eu vou formar a solução geral. A solução complementar é dada dessa forma aqui, nós tínhamos já descrito ela lá no início do material de hoje, certo? Então, o que você precisa saber para resolver o método? É claro que você precisa saber tudo que a gente falou até agora, tá? Para entender como é que funciona o processo, principalmente porque eu gosto de colocar na prova de vocês questões de verdadeiro ou falso, e as questões sempre vão estar relacionadas aqui com o conteúdo, né? Seja exercícios ou a parte teórica e de equações diferenciais, tá? Porque eu quero ver se vocês entenderam do que nós estamos falando aqui, tá? Então, para você resolver por variação dos parâmetros, não é muito diferente, o procedimento, né, não é muito diferente do que fazíamos antes. A primeira coisa é encontrar a solução complementar, tá? A y1 e a y2, que elas são linearmente independentes, formam um conjunto fundamental de soluções, aí você consegue formar a solução complementar. É relativa à EDO homogênea associada, tá? Aí, para você encontrar a solução particular, primeiro você tem que deixar a EDO dessa forma aqui. Lembra que pode ter um coeficiente aqui diferente de 1. Se for diferente de 1, você tem que dividir toda a EDO por este coeficiente, certo? Depois você vai calcular os determinantes, né? Aqui são só 3 determinantes porque a EDO é de ordem 2, tá? E aí você vai encontrar μ1 e μ2 integrando esses dois elementos aqui. E aí você tem a solução particular, e aí como já tinha a complementar, você forma a solução geral da equação diferencial, tá? A gente pode estender o método, então, para a ordem superior, tá? Vejam que agora eu peguei uma EDO aqui de ordem n, tá? Você tem, portanto, n soluções linearmente independentes que formam o conjunto fundamental de soluções, e aí você forma a solução complementar, né, relativa à EDO homogênea. Como é que vai ser a solução particular? μ1, y1, mais μ2, y2, até μn, yn. Como é que você vai calcular esses μ1, μ2, μ3? Você vai calculando todos os determinantes, né? Você vai calculando W, W1, W2, W3, W4, né? Conforme for a equação diferencial, né? Se você tem uma EDO de ordem 5, você vai ter que calcular até o μ5 e, portanto, vai ter o determinante W5, tá? Então, você desenvolve aqui, você tem... A gente não vai calcular aqui EDOs maiores do que terceira ordem, o máximo vai ser terceira ordem, porque
acima disso, até Cramer fica difícil de resolver. E aí a gente deixa para programação fazer isso, né? A gente faz com um número pequeno para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então a gente só vai resolver EDOs de segunda ou de terceira ordem, tá? Então vamos para o primeiro exemplo para ficar bem claro o que está acontecendo aqui, tá? Te dei uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes não homogênea. Veja que a função g de x que está aqui, ela não é simples, tão simples como aquelas que a gente viu por abordagem por superposição, né? O fato é que a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a solução complementar. E aí o procedimento é o mesmo, que a gente já fez aí algumas dezenas de vezes, tá? A equação característica associada, a EDO homogênea, as raízes, que nesse caso é possível calcular por soma e produto, e aí então você monta a solução particular. Raízes reais e distintas, você tem a solução particular, que é escrita desta forma aqui, tá? Neste momento, gente, como construir solução particular tem que estar muito claro, tá? Porque vejam que para construir a solução complementar tem que estar muito claro, porque a solução particular ela é construída com base na y1 e na y2. Se você errar a solução complementar, você vai errar toda a solução particular, tá? Quem que é y1 e y2? É uma dessas aqui, ó. Você pode chamar essa aqui, ó, de y1 e essa aqui de y2, ou essa aqui de y2 e essa de y1. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Quem você chamar de y1 e y2, tá? Então, a solução particular nós sabemos que tem que ser determinada desta forma aqui, porém nós temos condições em cima de μ1 e μ2. Elas são dadas por aquelas integrais que a gente viu aqui, ó, tá? São essas integrais que nós vimos aqui. Então, μ1 e μ2 não vem de qualquer forma, ela vem desse jeito aqui, certo? Então, vamos lá. A μ1 e a μ2 estão aqui. Eu preciso determinar o W, W1 e W2. O W1 nada mais é do que o Wronskiano. Na primeira linha é a Y1 e a Y2. Na segunda linha, as derivadas. Calculo o determinante, eu tenho o resultado aqui. Na W1, na primeira coluna, eu vou substituir por 0 e f de x. O f de x está aqui, né? Se não fosse 1 aqui, teria que dividir, então o f de x mudaria, tá? Tem que tomar cuidado. E no W2, eu substituo a segunda coluna por 0 e f de x, ok? Então, eu peguei todos os resultados e substituí μ1 e μ2, tá? Neste primeiro aqui, então, eu tenho uma integral que eu posso resolver por substituição. Eu chamo o denominador de u, e aí o du está lá no numerador, e facilmente sai essa integral aqui, tá? Essa segunda integral eu faço por substituição. Eu até nem ia colocar aqui, mas eu coloquei, né, para ficar bem claro o que eu fiz, tá? E elevado na 2x é a mesma coisa que e na x vezes e na x, tá? Eu separei. E você faz por substituição também, só que aqui você tem que fazer um passo a mais. Quando você chama o u de 1 mais x, o du é e na x dx. Mas sobrou um e na x aqui em cima, ó. O du é esse aqui, ó. Mas sobrou um e na x. Então, você tem que passar tudo para a variável u. Portanto, o e na x, você tira daqui. O e na x é u menos 1. Então, você tem que, esse e na x, você precisa substituir, ó, por u menos 1, tá? E aí, a integral da soma é a soma das integrais. Você volta para a substituição inicial, você tem o valor de μ2, tá? Então, tem o valor de μ1, μ2. É só você voltar. Você tem a y1, a y2, acabou de achar μ1 e μ2, portanto, você tem a solução particular da equação diferencial, tá? Não precisa reescrever tudo de novo, você já me deu a complementar, já me deu a particular, basta dizer que a geral é a soma das duas, ok? Novamente, uma EDO de segunda ordem, coeficientes constantes, onde a função g de x é e na menos x lnx, né? Vejam que não é simples como da aula passada, né? Também não é um bicho de 7 cabeças. Eu tenho aqui que determinar primeiro a solução complementar por meio da equação característica, tá? Também eu consigo fazer por soma e produto, só que aqui eu tenho raízes reais e iguais. Portanto, para tirar o problema de ser LD, eu multiplico por x. Por que multiplica por x?
Porque a gente utilizou lá a redução de ordem. Foi a redução de ordem que falou pra gente que quando as raízes são iguais, eu tenho que multiplicar por x, tá? Se fosse uma equação de terceiro grau que tivesse uma terceira raiz igual a menos 1, eu tenho que fazer mais C3x ao quadrado n menos x, né? Lembram disso que a gente fez bastante lá naquela aula, tá? Então, a solução particular que vai ser encontrada por meio de variação dos parâmetros, basta eu substituir a primeira linha pela y1 e a y2. Então, vejam, gente, se você errar a solução complementar, você vai errar tudo aqui, porque a solução particular, ela depende de y1 e y2 que formam a solução complementar, tá? Então, aqui é a regra da cadeia, derivada, e aqui é a regra do produto, por isso que você tem essa expressão aqui. Calculou o determinante, você tem o resultado, substituiu aqui a primeira coluna e aqui substituiu a segunda, tem os resultados aí dos determinantes, tá? Volta e substitui na Mi1, você tem aqui menos x lnx, essa integral para resolver, e a outra integral que nós temos para resolver é lnx dx, tá? São duas integrais bem clássicas lá do cálculo integral ou do cálculo diferencial e integral, tá? As duas integrais a gente resolve por partes, tá? As duas integrais, e eu já fiz aqui, eu não vou falar agora para vocês, mas está tudo bem resolvidinho aqui essas integrais, tá? Espero que vocês lembrem isso lá do cálculo integral, tá? Embora que nós já estamos aqui na segunda parte de EDO e certamente vocês viram essas integrais aí na primeira parte do conteúdo, tá? Essas integrais são bem recorrentes. Então, aqui também uma integração por partes, já fiz aqui quem que é o U, quem que é o dv, e aí já encontrei o V e o du, substituí na integral, então eu tenho aqui o resultado para Mi2. Tendo os resultados, basta você lembrar, né, que YP é a Mi1, Y1 mais a Mi2, Y2, e a solução geral é a complementar mais a particular, certo, gente? Por favor, tá? Todas as dúvidas que vocês têm, vocês vão anotando, tá? Para a gente conversar aí na aula síncrona ou no P-Aluno, ok? Agora, uma EDO de terceira ordem, que claro que não poderia faltar, né? Então, aqui, a solução complementar relativa à EDO homogênea, o polinômio característico de terceira ordem, que a gente consegue facilmente encontrar as raízes, tá? Uma raiz é zero e as outras mais ou menos i, complexa, né, que sempre aparece os conjugados. Aqui, o alfa é zero e o beta é 1, tá? Então, e a M1 é zero, então vai ficar C1 e elevado na zero, que vai ficar só C1. C2 e elevado na alfa, que é zero, vezes o cosseno x. Então, vai ficar, o e na zero vai ficar 1, né? E aqui também, e na zero vai ficar 1. Portanto, essa aqui é a minha solução complementar, tá? Com base na solução complementar, nós temos a y1, que é 1, o y2, que é o cosseno x, e a y3, que é o seno. Prof, se eu trocar a ordem, tem problema? Não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Se você trocar a ordem da y1, chamar ela de y2, o u2 automaticamente vai trocar de lugar com o u2, com o u1 no desenvolvimento dos seus cálculos. Então, não importa quem você pegar de y1, y2 e y3, tá? Não importa a ordem, tá? Elas têm que estar corretas, mas não importa a ordem. Então, a solução particular agora, vejo que tem 3 parcelas, e não é só 2 como anteriormente, porque agora nós temos uma EDO de ordem 3. Portanto, achar o 1, o 2 e o 3. Então, agora não são 3 determinantes, são 4. É o W, W1, W2 e W3, tá? Então, estão aqui as funções que eu preciso, já que eu sei, acabei de descobrir quem é Y1, Y2 e Y3. Então, vamos lá. Todos os determinantes, ó. A Y1, Y2 e Y3, derivada primeira e derivada segunda. Fui lá, calculei o determinante e olha que maravilha. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, foi o que encontrei aqui nos meus cálculos. Relação fundamental da trigonometria, que é igual a 1, tá? No W1, substitui a primeira coluna por 0, 0 e tangente x, né? Tangente x porque é o meu elemento aqui, ó, tá? E as outras duas permanecem iguais. Aqui,
nós temos tangente x, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado tangente x. Se você colocar tangente x em evidência, vai sobrar a relação fundamental da trigonometria, que é 1, portanto, ficou só tangente x, tá? Aqui, a tangente é seno sobre cosseno, você escreve a definição, simplifica, sobrou só menos o seno, tá? Aqui substituiu a última coluna, tá? Então, o que acontece é que para poder integrar isso aqui depois, eu já simplifiquei, tá? Eu escrevi a tangente seno sobre cosseno, por isso que ficou seno ao quadrado sobre cosseno, tá? Seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Mas como tem o menos na frente, acabou invertendo aqui, tá? Dividido pelo cosseno. Simplifiquei cada um dos dois aqui, tá? Eu separei aqui, então ficou cosseno x, 1 sobre cosseno é a secante, tá? Simplifiquei já para eu poder, porque esses elementos aqui eu preciso integrar, né? Então eu já simplifiquei para fazer as integrais. A primeira integral, então, é a integral da tangente. A integral da tangente, ela é feita por substituição, você escreve a definição, seno sobre cosseno, e você faz o denominador igual a u, o cosseno, né? E o du é o menos o seno. Então, você obtém aí a integral da tangente, tá? Uma integral que faz por substituição, escrevendo a tangente seno sobre cosseno, certo? Essa integral aqui é direta das derivadas, né? A integral de menos seno é o cosseno, porque a derivada do cosseno é menos o seno, tá? E o W2, você vai integrar cada uma delas. Aqui tem um equívoco, tá? Tinha que ter um parênteses aqui, vezes o dx, tá? Então, fica a integral do cosseno é o seno e a integral da secante é aquela que a gente multiplica em cima e embaixo por secante x mais tangente x e faz uma integração por substituição. Acho que vocês lembram lá do cálculo integral, tá? Se não lembrarem, dê uma lembrada, tá? De qualquer forma, imagino que vocês tenham visto de novo essas integrais aqui ali na primeira parte das EDOs. Então, a solução particular é o μ1, y1, μ2, y2, μ3, y3, tá? Eu não escrevi de novo aqui porque elas são grandes, mas você pode escrever. Essas aqui não são tão grandes, né? Mas você pode vir aqui e substituir. A μ1 é ln vezes a y1, que é 1, né? A μ2 é cosseno vezes a y2, que é o cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado, né? A μ3 é a que está aqui, vezes o seno. E aí você tem a solução particular. E a geral, né, como nós já conhecemos, é a soma das duas. Certo, gente? Então, o máximo que a gente vai fazer é de ordem 3, tá? Façam os exercícios, refaçam esses cálculos aqui. Peguem o livro, tá? O livro tem outros exemplos, né? Eu tento fazer diferente do livro para vocês terem mais exemplos para resolver, tá? Resolvidos, né? Então, peguem os exemplos do livro também e aprendam, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre o método, por favor, por gentileza, entrem em contato, certo? Só para relembrar, então, o próximo método é uma equação diferencial de coeficientes variáveis, mas não é uma equação diferencial qualquer, tá? Ela é chamada equação de Cauchy-Euler. E essa equação de Cauchy-Euler, quando ela é homogênea, ela tem uma maneira específica de resolver. E quando ela é não homogênea, nós vamos resolver por variação dos parâmetros, tá? Então, a gente vai continuar utilizando esse método aqui na aula seguinte.